tudo o que você quiser é seu. Este é o assunto de hoje e é do Neville Goddard. Vamos lá. A ficção é definida como uma construção imaginária, que é irreal, em oposição à verdade ou à realidade. Mas o que é real e o que é imaginário? Quando, em um sentido espiritual, todas as coisas existentes são imaginárias. Marcos conta a parábola da figueira, que, tendo sido amaldiçoada, foi encontrada definhando até as raízes. Prestando atenção para este fato, despertou a imaginação que disse: tenho fé em Deus. Verdadeiramente vos digo, quem disser a esta montanha, seja incorporada e lançada ao mar, e não duvide no seu coração que o que ele disser vai acontecer e será feito por ele. Portanto, digo a você, o que você desejar, quando você rezar, acredite que você recebeu isso e você receberá. Marcos 11. Aqui está um ato imaginário que não tem suporte na realidade. A árvore não estava murcha na hora que foi amaldiçoada, mas quando eles voltaram ao dia seguinte, o ato imaginário tinha sido executado. Então você vê, esta lei não é limitada a ser construtivas apenas. Ela pode ser usada para propósitos bons, ruins ou indiferentes. Para tal, não há limitação quanto às possibilidades daquela reza. Este assunto tanto pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Isso que ele quer dizer. O poder da mente pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Aí entra aquela parte dos magos, os magos negros e os magos que são do bem. Agora, quando você reza, deve mergulhar no sentimento do desejo cumprido, pois a palavra rezar significa o movimento em direção à adesão ou nas proximidades de. Direcione-se para o pedido atendido e aceite esse estado invisível como realidade. Então vá ao seu caminho sabendo que o desejo agora é seu. Você fez isso e não será surpreendido quando vier a acontecer. Quando pela primeira vez você praticar essa técnica, será surpreendido quando isso acontecer. Mas quando você aprender a aceitar completamente o estado assumido, você saberá que não tem que fazer nada para que isso venha passar. Assim como o pressuposto contém seu próprio plano de cumprimento. Você vai saber que este mundo é imaginário e que uma suposição com nenhum objeto externo para apoiar a sua verdade vai se concretizar em fato quando a sua verdade é mantida. Se um ato imaginário produz um fato externo para apoiá-lo, então não é este mundo essencialmente imaginário? Se você se atreve a presumir o que a sua razão e sentidos negam e caminham fiel à sua suposição, acreditando na sua realidade, e seu efeito correspondente é produzido. Poderia esse mundo, aparentemente sólido e real, não ser nada diferente do imaginário? Tudo é imaginado, pois tu és Deus. Tudo é imaginação. Deus existe em você e você nele.
O mundo é tudo o que você imaginou que fosse, mesmo que não se lembre de quando ou como você fez. Nós existimos na mente de Deus. E tudo que está na nossa realidade é imaginação nossa, foi criação nossa. Isso que ele quer dizer. Você não pode alimentar a violência da mente e não esperar a violência no mundo. Embora as redes vão negar isso. Um amigo no estúdio de TV da NBC TV me disse que quando era oficial era oficial que Kennedy estava morto. Ele recebeu uma ordem de Nova York que, nos próximos 4 dias, nenhum filme violento deveria ser exibido. Ele disse que um pandemônio se estabeleceu no estúdio, conforme eles recorreram aos seus arquivos tentando encontrar filmes não violentos para cumprir os 4 dias. Para a sorte deles, a maioria das vezes estava sendo transmitida uma cobertura enorme do funeral na cidade de Nova York. Ele está falando do assassinato do presidente Kennedy, que ele previu este acontecimento, o próprio presidente Kennedy. Por quê? Porque ele ficava pensando sobre isso. E ele manifestou isso na vida dele. Um cavalheiro recentemente entrevistado na televisão disse que o senhor Kennedy estava sempre falando sobre ser assassinado. Que quando os tiros foram disparados, ele, o cavaleiro, instantaneamente sabia que Kennedy estava morto. Você não pode entreter os pensamentos de ser assassinado sem experimentá-los. Sabe-se lá, sem ser visto por olhos mortais. Estava pisando no lagar, influenciando a mente do jovem rapaz. Conforme ele ficava falando sobre esse assunto, o que estava acontecendo? Ele estava formando essa imagem mental. E isso tende a se realizar. Não permita que ninguém atue como intermediário entre você e Deus, pois ele está dentro de você. Deus nunca está longe ou até mesmo perto, pois proximidade implica em separação. Como pode estar perto de Deus quando ele se tornou ciente de ser você? No momento que ele concedeu seu espírito sobre você, ele deu sua consciência. Deus deu a consciência para nós. Que você pode, através dessa consciência, entender o presente que lhe foi dado. Deus me deu o dom do nascimento e da paternidade. Sem o dom do Espírito, eu não conseguiria entender os dons que tenho seguido, como eu poderia interpretar o dom da crença ou ser despertado do meu longo sono, se ele que interpreta todas as coisas não tivesse me transformado primeiro? Quando o mordomo e o padeiro do faraó sonhavam, eles estavam falaram para um escravo, dizendo: tínhamos um sonho. José replicou: a interpretação não pertence a Deus. Diga-me o sonho. Agora pergunto a você: José diz aqui que ele é Deus? O livro de Gênesis começa: no princípio Deus, termina em Deus, entre aspas, termina em um caixão no Egito. Quem está no caixão? José. Então, no início, Deus, como José, é colocado em um caixão no Egito. Agora, tendo dito que a interpretação pertence a Deus, José, então, interpretou seus sonhos. 2 anos mais tarde,
ele interpretou o sonho do faraó e aconteceu conforme ele disse que aconteceria. Se essa história é verdadeira, não é o Espírito de Deus sobre o homem? Sim, porque Deus se tornou verdade como você, que você pode ser como ele é. Aceite literalmente, pois é verdade. Deus, através de nós, da nossa mente, da nossa consciência, está criando a nossa realidade. É isso, a interpretação disso aqui. A imaginação verdadeiramente cria do nada. Os pensamentos invocam uma coisa que não é vista, isso quer dizer o invisível, como se isso acontecesse. Isto é realizado por um conceito imaginário, tocado pelo sentimento. Enquanto você não imaginar, de alguma forma, aquilo que você quer vivenciar, experienciar, aquilo não vem para a sua realidade. É a imaginação através dos nossos pensamento. Os nossos pensamentos, eles são imagens mentais. Ele já traz as imagens mentais. E é isso que cria a nossa realidade. Ouvir o sucesso do outro e sentir sua alegria constrói uma estrutura que irá se projetar na lei do espaço. Ao chamar a realidade de projeção, alguém pode pensar que foi criada a partir do exterior. Olha, gente, eu vou repetir isso aqui. Ouvir o sucesso do outro e sentir sua alegria constrói uma estrutura que irá se projetar na tela do espaço, ao chamar a realidade de projeção. Alguém pode pensar que foi criada a partir do exterior, mas o que aconteceu tinha que acontecer conforme aconteceu, pois não existe acidentes. Na última noite, Kennedy poderia ter usado outras saídas, mas ele teve que usar a que usou, pois há um tempo para cada ato imaginário se projetar. Quando você cria uma imagem mental através do consciente, você envia essa imagem para o inconsciente, que está ligado à mente universal, que cria a nossa realidade. E o nosso inconsciente é neutro. Deus em nós é neutro. Seja o que for que você está imaginando, e você está mandando isso para o inconsciente, você está plantando essa semente no inconsciente. Isso tende a se realizar. Pois há um tempo para cada ato imaginário se projetar, assim como há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo para rir e tempo para chorar. Isso aqui é um provérbio, quer dizer, 3 de Eclesiastes, que fala isso, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo para tudo. Tempo de nascer, tempo de morrer, tudo tem um período de gestação. Norman Beck, de Shakespeare, ele descreveu este mundo como uma história contada por um idiota, cheio de som e fúria, não significando nada. Todos perceberam que as ambições estão cheias de sons e fúrias, significando nada. Para a peça, de verdade, acontece sem ser vista pelo olho mortal e sem ser ouvida pelo ouvido mortal. O drama da vida se desenrola de dentro, pois Deus, o Pai, está moldando você à sua semelhança. Então, coloque sua esperança totalmente sobre essa graça, esse dom que Deus dá de si mesmo para você, conforme ele desenrola sua imagem em você. Tudo mais não é nada mais do que o som e fúria sem significado, sem significar nada. A filha do Stanley
Escrevendo sobre sua vida na Rússia e a morte do pai, disse que um derrame paralisou um lado do corpo dele. Embora os olhos estivessem abertos, ela duvidava que ele visse alguém na sala. No entanto, a expressão do seu rosto era de extremo ódio. Um abraço se estendeu como se xingasse o que ele via. Ninguém vai saber o que Stanley estava vendo. Ninguém conhece os pensamentos de um homem, além do espírito do homem que está nele. As pessoas podem apenas especular. Talvez, naquele momento fugaz, ele visse seu sonho da vida desmoronando em cinzas e amaldiçoou a visão. Ninguém conhece o pensamento do homem além do homem. Só Deus. É algo exclusivamente nosso, humano. E qual que é a importância disso, gente? É aqui que se encontra o nosso livre-arbítrio. Ninguém se intromete no nosso livre-arbítrio. E é aqui que está também onde nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, através daquilo que nós pensamos e sentimos. Nós estamos criando a nossa realidade. Isto, já sabem, é comprovadamente, é cientificamente comprovado. Agora, aos olhos de milhões, Stanley era considerado um homem muito sábio, mas a Bíblia descreve uma mente assim como tola, dizendo: o tolo diz no seu coração que Deus não existe. Mostre-me um homem que acredita que Deus não existe. E embora ele possa ter muitos diplomas e possa ser considerado uma pessoa muito sábia, e ele é um tolo dos tolos. A Bíblia não passa a mensagem de um homem ignorante e tolo, mas só aquele que diz no seu coração: Deus não existe. O mundo de Stanley entrou em colapso conforme as portas se abriram e ele saiu da pequena bolha em que vivia. Seu mundo era real até aquele momento e, entretanto, era um mundo de ficção. Tudo aqui vai entrar em colapso, mas porque este é um mundo fictício. Você pode ter tudo o que quiser. Você gostaria de ser conhecido? De cumprir uma grande ambição? De ser famoso aos olhos dos outros? Você pode ter tudo isso se você estiver disposto a assumir que isso já é seu. E apesar das evidências dos sentidos e a contradição da sua razão, se você andar e dormir em sua suposição, isso vai se concretizar em fato. E depois que você os experimentou, você partirá deixando tudo para trás. Tô falando que isso é tudo ilusório, né? Você pode conseguir o que você quiser, mas depois parte e deixa tudo para trás. Seu desejo é trazido à existência por um ato imaginário. Tudo que existe na realidade, primeiro foi criado na mente de alguém, na imagem mental de alguém. Alguém teve ideias. Ideias são imagens mentais. E isto é projetado na realidade. Você pode pegar como exemplo um arquiteto, um engenheiro, um pintor, pessoas que fazem trabalhos manuais. Primeiro, ela tem uma criação mental, para depois colocar no papel, para depois concretizar aquele projeto. Ele é sustentado por uma lei imaginária. E quando esse ato imaginário é retirado ou modificado, seu desejo cumprido irá desmoronar e desaparecer. Então afirmo que não há nenhuma ficção. Um amigo me enviou uma cópia da edição de junho da revista Harper, que conta a história do julgamento de um capitão da Força Aérea. Com um projeto de escola, este capitão escreveu um ensaio
intitulado Capitão Dele Norte, foi submetido à corte marcial, no qual declarou o lugar e a honra em que isso aconteceu. Anos depois, enquanto na Força Aérea, o capitão Dale Norte foi julgado, condenado a 1 ano de trabalho duro e exonerado do serviço. O capitão Norte escreveu a sua própria corte marcial e então a cumpriu. Então, o que é ficção? Ele está falando desse capitão que ele escreveu uma história e simplesmente ele foi condenado e ele viveu essa experiência. Foi exonerado do cargo e simplesmente viveu essa experiência. Olha, gente, que coisa incrível. O capitão Norte escreveu a sua própria corte marcial e então a cumpriu. Então, o que é ficção? O que é ficção? O que é realidade? Você pode escrever a sua própria redação sobre o sucesso, se é isso o seu desejo. E na medida em que você se autoconvence de que é verdade, você lhe dará vida no seu mundo. Você pode escrever uma história da sua vida. E à medida que você se convence que isso é verdade, você pode trazer isso ao mundo real. Olha que incrível, gente. E eu já fiz vários testes disso daqui, tá? Já fiz várias experiências e isso é real e acontece. Você pode praticar isso daí. O segredo é imaginar a ponto de se auto-persuadir. Você acredita no que está imaginando? Não existe dois de você. Você é a imaginação. Não existe dois de você. Ele quer dizer que a imagem mental e a sua mente se tornam uma coisa só. O observador e o objeto observado se tornam uma coisa só. É isso que ele quer dizer, que não existe dois. Você tem que se misturar com o seu desejo. Eu falo isso dentro dos meus cursos. É como se você colocasse fermento dentro da farinha. Se misturou isso, você não sabe quem é quem. É assim que se manifesta os nossos desejos. E também aquilo que nós não desejamos. Fazemos isso inconscientemente. A maioria das vezes. Você não está remodelando uma peça de cerâmica quando você imagina, e sim remodelando a si mesmo. Você está se movendo até o seu desejo. Quando você, é aquilo que eu estou falando, quando você imagina algo, é como se você se misturasse a farinha com o fermento. Você tem que se misturar ao seu desejo. Como você faz isso, gente? Como se você estivesse vivenciando, experienciando aquela realidade. Quando você faz isso frequentemente, simplesmente você vai trazer isso para a sua realidade. Se você persistir até ver exatamente o que quer ver, fixar sua posição com a cola do sentimento e permanecer nisso, isso será refletido na tela do espaço, assim como seu mundo atual está refletindo o estado fixo a partir do que você ouve. Vou repetir essa frase. Se você persistir até ver exatamente o que quer ver, fixar sua posição com a cola do sentimento, se misturar com o sentimento, permanecer nisso, isso irá refletir na tela do espaço, assim como seu mundo atual será refletido no estado fixo a partir do qual você vê. Existem dois mundos: o mundo exterior do efeito e o mundo interior da causa. Já fiz vídeo falando sobre isso. Pensamento, efeito, realidade, causa. Causa e efeito. Esse mundo interior, na profundidade da sua alma, é onde o verdadeiro drama da vida continua.
Tudo o que acontece na nossa vida, primeiro foi criado dentro de nós. As pessoas que nós atraímos, as coisas, a situação, tudo começou dentro de nós, do invisível para o visível, do interior para o exterior. É lá que Deus está dotando a você com o poder da vida. Agora, uma alma viva, você está sendo transformada em um espírito vivificante. Naquele dia, você verá este mundo de cima para descobrir que ele está morto e que você é o poder que o anima. Black disse: onde o homem não está, a natureza é estéril. Isto é verdade, pois a natureza não pode produzir nada por si só. O homem, uma alma viva, faz com que as coisas apareçam vivas pelo seu poder de animação. Embora você esteja agora animando tudo que contempla, você está destinado a se tornar um espírito. Na realidade, você é um espírito. Vou continuar com isso daqui, vou fazer vários vídeos falando sobre esse assunto para vocês desta parte do Neville Goddard, que é sobre tudo que você quiser já é seu. Não vou estender para não deixar esses vídeos muito longos. Poderia falar tudo, mas é muito longo. Tá ok? Percebeu que tudo primeiro é criado na nossa mente para depois se manifestar na nossa realidade. Primeiro é do visível para do invisível para o visível, do interior para o exterior e assim sucessivamente. Vamos continuar no próximo vídeo. Beijo no coração de todos.